dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vem sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregaram por amor. Para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ter meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Olá, bom dia a todos. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre todos vocês. Hoje é domingo, 21 de junho de 2020. Eu sou o pastor Anderson de Oliveira, da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Você que nos acompanha, que ainda não faz parte da nossa comunidade, espero que em breve vocês estejam nos visitando. Será um prazer imenso da nossa liderança recebê-los e dar um abraço fraternal em todos vocês. Abram comigo, por favor, em Efésios, capítulo 1, verso 3 ao verso 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, tem por título As Bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Texto maravilhoso, que nos apresenta as bênçãos concedidas de Deus através da pessoa de Jesus Cristo a nós, os seus filhos. Ele nos adotou como filhos e assim nos selou com o seu Santo Espírito. Vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por Ele ter nos adotado, por Deus Pai, através da pessoa de Jesus Cristo, nos ter feito filhos e assim nos ter selados com o seu Santo Espírito para o dia da redenção, ou seja, para o dia do juízo final. Ó Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado por este domingo, dia que nós chamamos Dia do Senhor. Dia que nós nos reunimos como família para estudarmos a Tua palavra, para sermos abençoados pelo Senhor através do Teu Santo Espírito. Obrigado a Deus, porque o Senhor, na pessoa do Seu Filho bendito, nos adotou como filhos, porque nós não merecíamos, mas através da Tua rica misericórdia, o Senhor nos amou e nos fez filhos. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, antes de passarmos ao nosso estudo, como de costume, vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 42, O Grande Amor de Deus. E em seguida vamos louvar ao Senhor com o cântico espiritual, Jesus em Tua presença, reunimo-nos aqui. Jesus em Tua presença, nós nos reunimos aqui para contemplar a Tua face, porque agora o caminho está livre. O véu que separava já não separa mais. Temos acesso ao trono da graça e assim podemos nos achegar diante de Deus Pai através de Jesus Cristo.
grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, um só povo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Jesus, Jesus.
Bem, vamos estudar? Estudar um pouco faz bem para nós, porque assim a gente se alimenta da palavra do nosso Deus. Abram, por favor, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Fala sobre filhos e herdeiros. Romanos, capítulo 8, verso 15 e verso 16. Eu vou fazer um pouco melhor. Vamos ler do verso 12 ao verso 17. Estudaremos hoje, nesta manhã, a respeito do seguinte tema: a adoção. Diz assim Paulo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ora, se somos filhos, como também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui está a nossa leitura do texto base. Como eu disse, estudaremos a respeito da adoção. Deus Pai nos adotou na pessoa do seu Filho bendito. A Confissão de Fé de Westminster pontua o seguinte: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Vamos parar um pouquinho aqui. O que quer dizer essa seção do capítulo 12 que trata da adoção? O que a confissão de fé quer dizer que todos os que são justificados é Deus servido? O que é justificação? Justificação, podemos definir de forma simples, é o ato de Deus nos declarar justos através da pessoa do seu Filho. Então, através dos méritos de Cristo, nós somos declarados justos diante de Deus, porque Cristo Jesus pagou a dívida que pesava contra nós. Então, todos os que são justificados, todos os que são declarados justos, eu e você, a nossa comunidade, a comunidade dos eleitos, é Deus servido em seu Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Que maravilha! Continua a sessão. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Então, nós somos adotados na pessoa
de Jesus Cristo. E ainda mais, nós temos privilégios, nós gozamos de privilégios. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar: Abba, Pai. São tratados com comiseração, ou seja, são tratados com compaixão, protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Nós vimos isso no texto base, que nós fomos selados para o dia da redenção. Esse trecho que eu li, essa sessão, se encontra no capítulo 12 da nossa Confissão de Fé de Westminster, um dos símbolos de fé da nossa igreja. O Catecismo Maior, que também faz parte dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, também trata sobre a adoção. Na pergunta 74. O que é adoção? Que é adoção? Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados, ou seja, declarados justos, são recebidos no número dos filhos de Deus. Trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais. São admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Que maravilha! Isso é adoção, isso é ser adotado. Nós somos privilegiados. A adoção, então, é um ato livre da graça de Deus. Eu não me adoto, me adoto de forma a querer ditar as regras. Não, você é meu pai, você tem que ser meu pai. Não, não é assim que funciona. Funciona porque que nós somos adotados mediante a livre graça de Deus. Em síntese, ou seja, resumindo, a adoção é, pois, uma graça pela qual somos recebidos e tratados por Deus como filhos. E isso tudo pelos méritos de Cristo. Esse privilégio de sermos chamados de filho, isso se deve pelo aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz. Diz que esse privilégio tem por base os méritos de Cristo, pois é nele que somos adotados pelo Pai. Segundo João Calvino, o reformador de Genebra, sob a lei, ou seja, debaixo da lei, os crentes chamavam a Deus de Pai, porém jamais com uma confiança tão segura. O que Calvino quer dizer que os nossos antepassados, os nossos pais, os patriarcas, os crentes do Antigo Testamento, eles chamavam ao Senhor da aliança de Pai. Contudo, não com tanta confiança, com uma segurança, com uma confiança tão segura,
Sabe por quê? Porque o véu os mantinha afastados do santuário. Agora, sobre a nova dispensação, o Novo Testamento, a sua entrada ou a entrada dos filhos de Deus nos foi aberta pelo sangue de Cristo. Podemos cada um confiadamente gloriar-nos de ser filhos de Deus. Não existe mais véu que separa o adorador do seu Pai, de Deus, de Jesus Cristo. O véu que separava já não separa mais. Nós cantamos, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. O evangelista narra que quando Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus rendeu o Espírito, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Isso nos garante acesso ao trono da graça, coisa que no Antigo Testamento era restrito aos sacerdotes, mais especificamente que poderia entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, para representar o povo, para pedir a Deus pelo povo. Agora não, a gente não precisa de intermediação de mais ninguém. A gente tem livre acesso, porque nós somos feitos filhos de Deus e não existe mais véu nenhum separando. Certamente, esta condição nos enche de alegria, deve nos encher de alegria e nos dá liberdade para a experiência de uma comunhão íntima com Deus, a quem podemos chamar de Pai. Isso nos dá a garantia e é um privilégio de nos achegarmos e chamarmos o nosso Deus de Pai. Isso denotando relacionamento. Sobre essa maravilhosa graça, destacamos ou vamos destacar os seguintes tópicos para a nossa análise nesta manhã, para o nosso estudo nesta manhã. Nós já vimos que fomos adotados. Deus Pai nos adotou na pessoa do seu Filho bendito. Isso tudo pelos méritos de Cristo, pelo aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos adotados e somos justificados. Nós somos justificados, declarados justos. É bom sempre frisar isso. Então nós vamos ver os beneficiários da adoção. Quem são os beneficiários da adoção? Os benefícios da adoção e as garantias da adoção. Os beneficiários da adoção, os benefícios da adoção e as garantias da adoção. Quem são os beneficiários da adoção? Nós somos os beneficiários da adoção. Todos os que são justificados. Somente esses são beneficiários da adoção. Só os justificados que são feitos filhos de Deus. Só os eleitos são filhos de Deus. A grande massa que não foram justificados são apenas criaturas feitos à semelhança de Deus. Os eleitos são feitos também criaturas feitos à imagem e semelhança de Deus, contudo, ao serem justificados, são adotados e passam a ser filhos do Altíssimo. A gente pode ver isso ratificado em Gálatas 4, do verso 4 ao verso 7, que eu tirei para que nós lêssemos. Gálatas 4, de 4 a 7, Paulo falando aos irmãos da Galácia. Vindo, porém, à plenitude do tempo,
ou seja, o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, debaixo da maldição da lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a maldição da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, no tempo pré-determinado, no tempo certo, Deus enviou Jesus Cristo. Assim, ele se encarnou, nasceu de mulher, no poder do Espírito Santo. Uma obra extraordinária do Espírito Santo. Aqui se cumprindo Gênesis 3,15, que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. Nós chamamos de proto-evangelho. Agora Paulo está falando para os irmãos da Galácia. Chegou o tempo, agora é o tempo, já chegou-se o tempo. Aquele que haveria de nascer, nasceu. Aquele que haveria de cumprir toda a lei, algo que o primeiro Adão não cumpriu. Agora o segundo Adão cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Ele nasce sob a maldição da lei para nos libertar da maldição da lei. Deixar bem claro que não para não nos libertar da lei, mas sim da maldição da lei. Nós ainda temos a lei moral, os 10 mandamentos, em pleno vigor. E continua: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Pai, Abba é Pai, uma expressão que nós temos no grego. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. Então agora, queridos, Paulo dizendo aos irmãos da Galácia, vocês não são escravos mais. Vocês não são escravos mais da lei cerimonial, daquelas coisas que tipificavam e que apontavam para Cristo. Cristo já veio, já se encerrou as leis cerimoniais. Então vocês foram libertos da escravidão, do pecado, da lei cerimonial também. Por isso agora vocês são filhos e também co-herdeiros, também herdeiros por Deus. Esse nós somos os beneficiários da adoção, todos aqueles que são declarados justos diante de Deus. De igual modo, tornam-se beneficiários, ou seja, nós somos beneficiários da adoção devido à graça. É pela graça, unicamente pela graça. Um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, e Deus, pela sua graça, envia Jesus Cristo, e assim, pelos méritos de Cristo, somos adotados. Não éramos ninguém, e a partir da nossa justificação, nós passamos a ser alguém de valor aos olhos de Deus. Esse benefício, como eu disse, é pela graça. Efésios 2,8, Paulo trabalha isso. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É graça de Deus, favor imerecido. Nós somos, então, seguindo essa premissa, os beneficiários da adoção. Todos os eleitos que foram justificados. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito dos benefícios da adoção. Nós vimos que nós somos os beneficiários
nós fomos agraciados por Deus, na pessoa do seu Filho bendito. Agora nós vamos ver os benefícios da adoção. O primeiro benefício é que nós somos recebidos como membros da família de Deus. Eu coloquei em alguns textos, você pode anotar tranquilamente na sua casa e ler, reler, estudar. Se porventura aparecer alguma dúvida, pode me passar uma mensagem, fazer um comentário e eu terei o prazer em respondê-los. Então, nós somos feitos membros da família de Deus. Temos o gozo de liberdade e privilégios dos filhos de Deus. Nós somos livres e privilégios dos filhos de Deus. O benefício do recebimento do espírito de adoção. Acesso ao trono da graça, coisa que não era possível no AT, ou seja, no Antigo Testamento. Mateus 7, de 7 a 11, trata dos benefícios que nós podemos pedir e dar-se-vos-á, batei e achareis. Quando Jesus trabalha, o evangelista Mateus trabalha esta questão dos benefícios, quando Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, aqui, Mateus mostrando que Jesus diz, peça, bata, que vocês receberão, se vocês pedirem com fé, para que assim vocês sejam agraciados, isso tudo se vocês fizerem para louvor de Deus Pai. Então, nós temos acesso ao trono da graça. O autor aos Hebreus trabalha isso no seu 4º capítulo, do verso 14 ao verso 16, que temos acesso. Nós temos intimidade com Deus e nós temos tratamento divino de paternidade. Tem alguns textos que eu vou pontuar agora. O primeiro texto é de 1 João 3, verso 1 e verso 2. Olha o que João diz, o apóstolo João diz. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Isso é privilégio de nós cristãos, família Filadélfia. Nós que fomos adotados por Cristo. Nós que fomos adotados por Deus na pessoa do seu Filho bendito. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Salmo 103, 13 diz, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Como um pai se compadece de seus filhos, nós que somos pais, sabemos que nós nos compadecemos dos nossos filhos, dos pedidos dos nossos filhos. De igual modo, o Senhor se compadece dos que o temem. O salmista diz, porque Ele sabe e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Segundo Coríntios 6,18, Paulo, citando as palavras de Deus ao profeta Ezequiel, diz, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos, e diz o Senhor Todo-Poderoso. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, queridos, isso denota
que Deus Pai, na pessoa do seu Filho, na intermediação de Jesus Cristo, nós temos a liberdade de nos aproximarmos do trono da graça, a ponto de termos a certeza que temos o Espírito Santo habitando em nós, e assim nós podemos e devemos nos relacionar com o nosso Pai e chamá-lo de Pai, Abba Pai. Se fôssemos traduzir a rigor, Abba Pai é o mesmo que nós pudéssemos e podemos nos achegar diante de Deus através de Jesus Cristo e chamá-lo de Paizinho. Quando um filho chega para um pai e diz: Paizinho, por favor, faça isso por mim. Paizinho, você me dar aquilo? Isso denota que o filho tem um certo grau de relacionamento, de intimidade com o seu pai terreno. E quando nós nos achegamos a Deus Pai através de Jesus Cristo e chamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho, isso quer denotar que nós temos intimidade com Deus. Se não temos, deveríamos ter. Devemos nos relacionar de fato e de verdade com aquele que quer se relacionar conosco. Então, nós vimos os beneficiários da adoção, que somos nós que temos o penhor e selo do Espírito Santo, nós os eleitos que fomos justificados, que fomos declarados justos, nós nos tornamos beneficiários unicamente e puramente pela graça, favor imerecido de Deus Pai, através de Jesus Cristo, e nós vimos os inúmeros benefícios que desfrutamos devido à adoção. Nós somos recebidos como membros da família de Deus, nós gozamos da liberdade e privilégios do Filho de Deus, nós somos recebidos e temos o recebimento do Espírito de adoção, acesso ao trono da graça, que no AT os irmãos lá, os nossos irmãos, não tinham, intimidade com Deus, tratamento divino de paternidade. Então, nós veremos a partir de agora as garantias dessa adoção. Deste modo, as garantias da adoção, Paulo trabalha o primeiro quesito em Efésios 4:30. A garantia do selo para o dia da redenção. Ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Nós sabemos que o Espírito de Deus Pai habita em nós. Isto é, o Espírito Santo. Todos os filhos de Deus possuem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, habita no templo, que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E assim nós fomos selados para o dia da redenção. Nós fomos selados para o dia do juízo final. Ninguém tira essa garantia, ninguém viola esse selo. Também temos a herança das promessas divinas. Herança das promessas divinas. Romanos 8:17. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Nós sabemos que os filhos são herdeiros. O pai e a mãe, quando partem, falecem, costumam deixar bens. E assim os filhos herdam esses bens. De igual modo, nós
Nós somos filhos, se nós somos filhos, nós também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E, principalmente, que nunca devemos perder de vista a maior garantia de adoção, herança da eterna salvação. Essa herança não é igual à herança terrena, onde a traça e a ferrugem destroem, consomem, que são passageiros. Não, nós fomos adotados na pessoa de Cristo Jesus e nós temos a herança da eterna salvação. Ninguém tira essa herança de nós. 1 de Pedro 1, de 3 a 5 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Louvado seja Deus, herança da eterna salvação. Uma salvação ou uma herança incorruptível, sem mancha, imarcessível, ou seja, que não pode murchar, que não perde o valor. Essa é a nossa herança. A nossa herança nunca irá perder o valor. Nós desfrutaremos dessa herança, a herança da salvação, pelos séculos dos séculos, que não cabe na nossa mente finita entender. Nós não conseguimos entender, mas nós sabemos pela promessa da palavra e pela promessa de Deus Pai, na pessoa do seu Filho bendito, que essa herança é eterna. Não se acabará, não murchará, não perderá o valor. Estaremos salvos diante do nosso Redentor. Quer um benefício maior que esse? Com certeza você não almejará, e espero que você não almeje uma herança maior que essa, porque uma herança aqui na terra é passageira, a herança da salvação é eterna. Isso ninguém tira dos eleitos. Então, queridos, caminhando para o final, nós vimos os beneficiários da adoção. Somos nós, os eleitos em Cristo. Nós temos os benefícios da adoção. E além dos benefícios, nós temos as garantias da adoção. Ninguém tira isso do eleito. Espero que você, todos nós, venhamos a desfrutar dos benefícios da adoção. Se porventura você que me ouve ainda não experimenta
Não tem a certeza que você é filho de Deus? É simples. Basta você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e você será salvo. E você receberá o Espírito Santo. O Espírito Santo trará regeneração. Você se tornará uma nova pessoa, ou seja, o Espírito Santo será capaz de colocar em você uma nova vida em Cristo, e você poderá responder o chamado do Evangelho. Simples. Aproveite a oferta da salvação, porque um dia essa oferta se encerrará, e então se chegará aquele dia da redenção, ou o dia do juízo final, onde todos comparecerão ante ao tribunal de Cristo, uns para receber aquela bela palavra: vinde benditos de meu Pai, entrai, tomai posse da herança que está preparada antes da fundação do mundo. E infelizmente aqueles que não foram adotados mediante o sacrifício, mediante os méritos de Cristo, aqueles que não responderam o chamado, a oferta do Evangelho, receberão naquele terrível dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Terrível palavra. Espero que você não almeje. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Não queira receber estas palavras. Pelo contrário, almeje receber: vinde, bendito de meu Pai. Entrai na presença agora do Cordeiro, do Leão da tribo de Judá, e possa receber as belas palavras também: servo bom e fiel. Agora tomai posse do seu galardão. Que Deus nos ajude a agradecê-lo, a reconhecer a sua bondade por ter nos adotado na pessoa do seu Filho bendito, Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos adotou, mesmo a gente não merecendo. O Senhor nos adotou pelos méritos de Cristo, nos justificou, nos declarou justos. Isso tudo devido a Jesus Cristo. O castigo que era contra nós, que pesava contra nós, caiu em Jesus Cristo. Por isso nós agora podemos dizer em alto bom som que somos salvos, e um dia poderemos estar diante do Senhor, exaltando ao Senhor, e recebermos aquela bela palavra: vinde benditos de meu Pai, entrai, recebei agora aquilo que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Ó Deus, ajuda também e tenha misericórdia das pessoas que ainda não têm certeza que são filhos do Senhor. Ó Deus bendito, ajude-os a entender que eles precisam aceitar a oferta do Evangelho, confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas, e assim serão salvas igualmente nós somos. Ajuda-nos durante este dia, nos prepara, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor no culto vespertino, para que o Teu nome seja exaltado acima de todo nome. Essa oração é que nós te fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, tenha um bom dia, um bom almoço, assim, na presença do Senhor. E assim também,
convide outras pessoas para ouvir a mensagem do Senhor no culto vespertino. Sabemos que não é possível presencialmente, mas você consegue passar o link do trabalho, do nosso culto, para outras pessoas. Que Deus o abençoe ricamente.